Meus irmãos, eu quero convidá-los agora a abrir a palavra do Senhor no profeta Jeremias. O texto é o capítulo de número 23. Fica aqui uma menção, neste momento, que o agora diácono Divanildo e o seu sobrinho Ivan são filhos de um diácono querido nosso, que o Senhor recolheu, o irmão Jetro Pereira, pessoa que deixou entre nós uma marca muito valiosa. Louvamos a Deus por agora, seu filho e seu neto fazerem parte deste ministério. O Marcelo, tão jovem, nós esperamos que o Senhor o abençoe também. Vocês sejam uma grande bênção em nosso meio. A curiosa e tão desafiadora profecia de Jeremias é uma profecia que particularmente tem me encantado. Ela fala tanto ao meu coração. Ela fala ao meu coração de duas maneiras. Ela fala ao meu coração primeiro mostrando como nós somos capazes de sermos maus. Como somos capazes de decepcionar Deus. Quando lemos esta profecia, percebemos o quanto o profeta Jeremias sofreu em meio a um povo que estava com o coração endurecido, não amava mais o Senhor. Eu venho lendo alguns versículos para os irmãos perceberem esta temática. A cada sermão, eu me espanto com alguns versos do profeta Jeremias. E ela fala também ao meu coração quando ela renova a minha esperança. Quando Deus se mostra tão desejoso de ter um relacionamento tão pessoal comigo. Quando Deus, apesar dos fracassos espirituais de Israel, e posso dizer dos meus fracassos espirituais, Deus ainda se mostra Deus zeloso. Deus ainda olha com amor para o seu povo. E há tantos textos também tão presentes sobre essas declarações de amor do Senhor. Era uma profecia desafiadora, porque ela nos estimula, ela nos incita a pensar nestas coisas que aparentemente se excluem tanto, porque como pode um Deus santo e perfeito, como é o nosso Deus, amar um pecador caído como eu e você? De que jeito Ele pode manifestar o seu amor se eu sou tão rebelde? E então eu olho para o profeta Jeremias e a palavra dita por este profeta, ela como que faz um raio-x da minha vida. E Deus sabe falar ao meu coração através dessa profecia. Eu queria tanto, irmãos, poder dividir tudo o que Deus fala comigo através desta profecia. Um pregador da palavra, como é a minha função, tem a função de ouvir a voz de Deus e compartilhar o que ouve. Mas nem sempre conseguimos compartilhar tudo. Porque como hoje nós vamos perceber na temática desta mensagem, esse é um relacionamento pessoal. Deus deseja ter um relacionamento pessoal. Eu coloquei aqui na mensagem do boletim o seguinte tema: aprender de Deus em primeira pessoa. É o aprender de Deus não de ouvir falar. É o aprender de Deus não a partir do testemunho de alguém. É o aprender de Deus vivenciando Deus pessoalmente. Porque infelizmente nós temos ainda muitos crentes que o que sabem de Deus tem a ver com o que os outros disseram. Eles não têm, por exemplo, um relacionamento íntimo com Deus em sua palavra. É como se a palavra fosse um livro que só tivesse sentido à medida que alguém me fala dela. Eu não consigo ouvir a voz de Deus falando em mim. Outros não podem dizer de Deus das suas horas de oração e das suas lágrimas perante o Senhor. Israel estava vivendo tempos assim. Israel não amava mais a intimidade com o Senhor. Exatamente como muitos crentes hoje. Israel não amava a intimidade do Senhor. Exatamente como muitos crentes hoje. Israel louvava a Deus com seus lábios, mas o coração deles
estava longe do Senhor. Israel tinha músicas lindas sobre Deus, mas não tinha vida com Deus. Se fosse nos dias de hoje, talvez tivéssemos uma banda gospel, os louvores de Sião, com corações distantes, duros como pedra para o Senhor. Israel tinha cultos solenes. Israel tinha orações nas praças. Israel tinha tudo que parecia ser correto do povo de Deus. Só Israel não tinha amor pelo seu Deus. Outros amores tomaram conta do povo de Deus. Outros amores invadiram o coração do povo de Deus. E eles então abandonaram o Senhor. O que Deus vai fazer? Deus vai mudar o coração do seu povo. Deus não vai abandonar o seu povo. Deus vai mudar-lhe o coração. Esse é um texto que fala sobre isto. Acompanhe a leitura, verso 5. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. E rei que é, reinará e agirá sabiamente, executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado: Senhor, justiça nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas dirão: tão certo como vive o Senhor, que fez subir, que trouxe a descendência da casa de Israel da terra do norte, de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Queremos meditar nesta palavra, sobre o fato de Deus desejar ter comunhão e proximidade com você, e de Deus desejar que você tenha experiências na primeira pessoa, e de Deus desejar ser o seu Deus, e fazer de você povo dele ser a sua salvação, a sua justiça. Primeira pessoa. Meu Deus chama você para ele. Vamos orar mais uma vez? Eu vou pedir ao presbítero Américo, dirija a Deus essa palavra de oração. Peça a Deus que fale ao nosso coração. Amado Deus, nosso Pai, nós pedimos a Ti, Senhor, o que só Tu podes fazer, abrandar os nossos corações. Ó Deus, eu te peço que cada um nessa noite seja chamado por Ti, ó Deus, para experimentar a vida contigo, no sentido de entregar, ó Deus, a si completamente para Ti, ó Deus. Amém, Senhor. Amém. Que o Senhor, ó Deus, abra os corações de tal forma que a Sua palavra, Pai, possa realmente adentrar no mais profundo, onde se encontram os pecados, ó Deus, e lá, ó Pai, se tornar luz realmente e abrir esses corações, ó Deus, os nossos corações, cada um de nós, ó Deus, porque todos, independente, ó Deus, da situação em que vivem, todos nós necessitamos ouvir a Tua palavra. Verdade. Porque o Senhor deseja, ó Deus, que nós estejamos vivendo em intimidade contigo. Sim, Senhor. Portanto, ó Pai, nesta noite, esteja conosco, ó Deus, abençoa-nos e que a Tua palavra, ó Deus, encontre guarida mais uma vez e hoje de forma especial em nossos corações. Nós oramos no nome de Teu Filho Jesus. Amém. Amém, Senhor. Meus irmãos, vamos tentar imaginar o que está por detrás desta profecia. Como eu já disse, um coração endurecido, o coração do povo de Israel. Só para vocês terem uma ideia de como este é um dos reclamos da palavra do Senhor, abra comigo em Jeremias 18. Como Deus constantemente está se referindo. Lembra que Ele disse, por exemplo, em Isaías: o meu povo não me conhece. Até o jumento sabe quem é o seu dono, mas o meu povo não.
Como Isaías mesmo disse, no capítulo 29, esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Aqui em Jeremias, capítulo 18, por exemplo, o verso de número 13, diz assim: perguntai agora entre os gentios, entre as pessoas, entre os povos que não têm Deus como seu Deus, perguntai agora entre os gentios sobre quem ouviu tal coisa. Coisa sobremaneira horrenda cometeu a Virgem de Israel, o povo de Israel. Cometeu algo horrendo. Que foi? Aí ele vai usar uma ilustração. Acaso a neve deixará o Líbano, a rocha que se ergue na planície, a terra do Líbano, o rochedo, a terra alta do Líbano, onde neva, a neva vai abandonar o Líbano? Ou faltarão as águas que vêm de longe, aquela neve quando derrete as águas correm? Será que esse sistema de coisas falta? Corre de longe, frias e correntes, contudo. Então aqui essa ilustração aponta para o povo. Todos do meu povo se têm esquecido de mim. Meus irmãos, olha como é que Deus reclama de seu povo, que não há espaço no coração do seu povo para Ele. Você talvez diga assim: não, eu lembro sempre de Deus, eu vou na igreja de domingo. Você entendeu como aquilo que acontecia com eles está tão presente hoje? Nós vemos uma sociedade de consumo, nós consumimos tudo, nós precisamos consumir, e temos nos tornado cada vez mais apavorados com a vida. Corremos atrás de tudo e muitas vezes nos esquecemos de Deus. É isso que está por detrás dessa profecia. Quando Deus olha dos céus, o que Ele vê em sua vida? Como Ele enxerga você? Às vezes nós pensamos que a nossa relação com Deus é aquela relação de erros e acertos, de que Deus está interessado em que eu não peque. Está, lógico. Mas Deus está interessado em que você tenha relacionamento com Ele. Lembra de Davi quando pecou? Ele disse assim que enquanto ele se afastou de Deus, enquanto ele calou o pecado, aí ele sofreu. Mas quando ele foi a Deus, mesmo pecador, ele disse: eu pequei, Senhor. Se restaurou a comunhão. Deus quer que você aprenda a viver com Ele em primeira pessoa. Eu quero começar olhando para esse texto a partir do verso de número 7. Vamos para o final e depois a gente volta para os versos iniciais. Versos 7 e 8. Quero que você note essa ideia da primeira pessoa. Ela está manifesta desta forma: olha, portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, que nunca mais dirão: tão certo como vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Naquele tempo era muito comum os filhos de Israel olharem para trás e lembrarem do que Deus havia feito para os pais, do que Deus havia feito no passado com Moisés. Era muito comum eles falarem assim: olha, o nosso Deus já fez isso. Eles se referiam a Deus como se Deus fosse só o Deus dos pais deles. Eles estavam certos. A Bíblia diz: lembre-se do que o Senhor fez no passado. Isso é muito importante. Mas a nossa fé não pode parar aí. Você não pode ter fé baseada na fé que o seu pai teve. Ah, o meu pai foi um homem de Deus, deixou bom exemplo para nós. Olha, o meu pai era uma figura maravilhosa, isso, aquilo. Mas isso não é tudo. Era um homem de Deus, frequentava a igreja, era fiel nos seus ofícios, fazia tudo de bom, mas isso não é tudo. Deus quer que você experimente Ele. Deus quer que você experimente as coisas que seus pais experimentaram. Deus não quer que as minhas filhas olhem apenas para quem eu sou e tenha misericórdia do Senhor, que Ele mude os olhos delas para que elas não vejam tudo o que eu sou, mas que elas tenham vida com Deus, pessoal. Então, veja só como que muda o verso de número 8. Eu quero que você entenda isso. Eles diziam: olha, os Deus que nos tirou da terra do Egito. Mas eles dirão assim: tão certo como vive o Senhor que fez subir, que trouxe a descendência da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha arrojado. Jeremias está dizendo que Deus iria dar a eles uma experiência pessoal.
Deus iria levá-los cativos para as terras do norte. E eles, depois que voltassem de lá, iriam falar: nosso Deus fez isso conosco. Primeira pessoa. Deus quer que você o experimente. As provas de nosso Deus sobre a nossa fé tem como função fazer com que nós nos encontremos com nosso Pai. Há pessoas, amados irmãos, que querem viver a fé que o irmão fulano tem. É comum você ouvir alguém dizer assim: vem aqui porque a minha fé, eu vou curar você. E você vai e se cura e não percebe que Deus está ali. Aí vai dizer: o irmão fulano me curou. Meus irmãos, quando Deus nos dá o renovo, Ele quer nos dar comunhão. O que Deus deseja dar a nós, quando Ele nos dá o renovo, que é Jesus Cristo, Ele deseja dar a nós comunhão. Deus deseja que você se aproxime dEle como Pai. A relação de Deus com você é pessoal. Não pode ser mediada pela igreja. Não dá para você falar: Deus me abençoa porque eu estou indo na igreja. Dá, você pode dizer: ó Senhor, eu vou à igreja, então quem sabe me abençoe. Deus quer mais disso. Deus quer um relacionamento pessoal. Deus quer que você o entenda, Deus quer que você o ame, Deus quer que você o veja, Deus quer que você o experimente. Deus quer que as experiências com Deus sejam próprias da sua vida. E há quem ainda decida viver como se Deus não fizesse parte da sua vida. Meus amados irmãos, não existe verdadeiro cristianismo sem isso. O que Cristo veio fazer é justamente restabelecer esta comunhão com o Pai. A Bíblia fala: os que estavam longe, Ele trouxe para perto. Então, o que Deus espera nos dar quando nós aprendemos a viver com Cristo? Ele espera nos dar comunhão. Ele espera que você busque esta comunhão. Ele espera que esta comunhão faça parte dos seus interesses mais importantes do dia a dia. Enquanto nós não nos interessarmos por isso de forma a estar acima de todas as coisas, ainda não estamos vivendo na esfera que o Senhor quer que vivamos. Deus pegou Israel, que estava vivendo de coração endurecido, e levou para o exílio. Deus estava castigando Israel. O que era? A raiva de Deus? Não. Deus estava quebrantando o coração de Israel. Deus estava retirando os ídolos. Deus estava retirando as coisas que estavam interferindo. Deus estava abrindo espaço no coração de Israel para que o coração de Israel fosse somente dele. Por isso o profeta Ezequiel, lá no exílio, vai dizer que haverá dias em que o Senhor tirará de nós o coração de pedra e nos dará um coração de carne. Viver experiências com Deus não é só aquela coisa: eu vivi a experiência e Deus me deu a vitória. Gente, a vitória é o de menos. A vitória é o de menos, a cura é o de menos. Fui curado de um câncer, louvado seja o Senhor. Mas isso não significa que você vai viver para sempre. Isso é o de menos se você aprender em cada uma dessas experiências que Deus quer dizer para você: eu estou aqui. Eu sou seu Pai. Eu sou a sua fortaleza. Eu sou o seu escudo. Eu sou o seu protetor. O que Deus quer é comunhão. Vamos voltar agora para o verso de número 5. Quando Deus envia Jesus, eu estou falando assim em termos rápidos, Jesus é o renovo, porque esse aqui é um texto messiânico. Olha só: eis que vem dias do Senhor, que levantaria a Davi um renovo justo, e rei que reinará.
Você vai ver aqui em Jeremias 33, novamente, a repetição destas coisas. E essas expressões que estão aqui no verso de número 5 já apontam para uma outra coisa. Deus quer ter comunhão com você, mas Deus quer dirigir a sua vida. Meus irmãos, eu tenho de confessar, eu errei muito. Eu e talvez vocês também. Quando eu quis dirigir a minha vida. Quando eu peguei o leme e achei que sabia onde devia ir. O texto vai dizer que vem dias em que o Senhor levantará um renovo, Jesus Cristo, um renovo justo e Rei que é. Veja, essa expressão aponta para a natureza gloriosa de Cristo como Rei. Ele é Rei. Jesus não vem para ficar sentado no banco ouvindo a gente. Ele governa. Ele não está assistindo a nossa vida, vendo como é que as coisas acontecem, não. Ele assume. Essa é a experiência que o Senhor quer que você tenha com Jesus. Quem controla a sua vida? Você ou Jesus? Fala para mim. Se você toma as decisões a partir de quais palavras? As suas ou as de Jesus? Quem decide os caminhos que você vai? Quem decide os gostos que você tem? Irmãos, Israel estava falando assim, não, Deus é muito bom, mas espera lá, tem coisa que a gente faz por nós mesmos. Vamos voltar no capítulo 18, só para vocês terem uma ideia. Esse capítulo 18 ele é muito importante nessa profecia. Ele é lindo por causa do vaso do oleiro. Mas ele tem coisas muito duras. Olha só, verso de número 11. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, dizendo... Assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal e formo plano contra vós outros. Convertei-vos, pois agora cada um do seu mal proceder. Emendai os vossos caminhos às vossas ações. Deus está falando, gente, placa de proibido virar à esquerda. Para onde que o povo vira? Para a esquerda. Eu tomei uma multa outro dia porque eu virei à esquerda. Ou eu ou você, né, Márcio? Nós tomamos muitas multas. Num outro sentido. Estamos sempre virando contra as placas de Deus. Olha só como é que eles respondem. Mas eles dizem, verso 12. Não há esperança, Jeremias. Porque andaremos consoante os nossos projetos. E cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Essas palavras são duras demais. E elas não são ditas por Deus. São ditas pelo povo de Deus. Deus tem que governar a nossa vida. Quem é que está decidindo suas ações? Quem é que de fato está à frente dos seus planos? O que Deus espera nos dar não é comunhão apenas de que a gente está fazendo oração, de que a gente está cantando louvores mais bonitos, de que a gente sente aquele friozinho gostoso, calor, não sei, frio, cada um sente uma coisa, né? Na presença de Deus. Esta comunhão que Deus quer ter com você tem a ver dele mudar o seu modo de pensar, dirigir a sua vida. Você está pensando que é capaz de ter a solução? Olha o capítulo de número 29. Outro verso lindo. Pior é que os versos lindos de Jeremias sempre vêm acompanhados de palavras muito duras do povo. Mas esse eu só vou ler a parte bonita. Capítulo 29, verso 11. Deus falando. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus sabe. Deus sabe os caminhos. Deus sabe o que fazer. O que Deus espera nos dar quando nós nos aproximamos de Cristo é dar direção para a nossa vida, governar a nossa vida. O texto diz que Rei que é, voltando lá em Jeremias 23, Rei que é, reinará. Afirma isso, reafirma. Ele vai fazer. É por isso que Ele nos leva ao exílio. Porque Ele não aceita, ai, meu filho não me quer,
Então o que eu vou fazer? Vou para casa, Jesus Cristo vai orar para ver se a gente se converte? Não, Ele vai nos governar. Da pior, talvez, maneira para nós, mas Ele vai nos buscar. Levou 70 anos de exílio, até que trouxe o povo diferente, de coração mudado. Você entende essas coisas? Você sabe do que Deus está falando? Talvez tenha a ver com a sua vida. O texto diz que o governar dele é sábio, o governar dele é justo, o governar dele é em juízo. Ele vai ensinar você a fazer escolhas certas. Ele vai fazer você andar pelo caminho dele. Todas as vezes que nós tomamos o leme na nossa mão, nós viramos à esquerda, gente. Nós temos tendência a virar à esquerda. Nós somos maus. Nós precisamos do governo de Cristo. Nós maltratamos quem não devemos maltratar. Nós julgamos quem não devemos julgar. Nós ofendemos. Nós nos indispomos. E principalmente em relação a Deus, nós nos fechamos. Isso é virar à esquerda. Deus nos chama para que Ele governe com sabedoria, com justiça, com retidão. A Bíblia diz que Jesus Cristo veio trazer justiça. E a maior justiça Ele fez na cruz. Nós vamos para o próximo passo, porque esse será o nome dele, Justiça Nossa. No verso de número 6 diz assim: nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro. Será este o seu nome com que será chamado: Senhor, Justiça Nossa. O que Deus deseja? Então vamos pensar, o que Deus deseja nos dar à medida que temos comunhão com Ele, à medida que temos um relacionamento pessoal com Ele, à medida que aprendemos dEle. Ele deseja nos dar comunhão, como eu disse, fazer com que o nosso relacionamento seja em primeira pessoa. Ele deseja, com esse relacionamento em primeira pessoa, governar a nossa vida. E agora vem a finalidade deste governo. Nós já lemos aqui 29:11. A finalidade desse governo é te dar sensação de paz e segurança. É revestir a sua vida. Fazer com que você, mesmo vivendo em dias maus, mesmo vivendo em meio à turbulência do mundo ainda infestado pelo pecado. Nós, por exemplo, estamos vendo o mundo explodindo em violência. Oriente Médio, guerras. Já não bastavam as revoltas no Líbano, na Síria, Israel, guerras na África. Nós olhamos, por exemplo, para o nosso hemisfério e vamos ver a pobreza, vamos ver as guerras, as lutas urbanas. E nós aqui da cidade de São Paulo sabemos muito bem o que significa isso. Os jornais, telejornais da manhã já falam assim: essa madrugada morreram tantos, a violência continua, tantos policiais mortos. Como viver num mundo assim e viver em paz? Então, o renovo vai trazer paz e segurança. Israel seria invadida pelas nações inimigas poderosas. E o texto vem prometer paz neste contexto. Judá será salvo, Israel habitará seguro. Na verdade, irmãos, a paz que o Senhor almeja nos dar não é a ausência das guerras humanas, não é a ausência da violência urbana. Nós podemos e devemos orar pela paz nas nações, orar pelos nossos policiais, orar pelas famílias, orar para que Deus salve a juventude brasileira, porque Deus pode mudar essas coisas, mas há outras guerras ainda piores estão sendo travadas dentro dos corações. Guerras que nós travamos contra Deus, quando o nosso coração está fechado para Deus. Guerras que travamos porque temos outros deuses que não queremos abrir mão deles, que temos dado a nossa lealdade a outras coisas. Elas são a prioridade.
E a nossa alma não encontra paz até que encontre Deus. Nosso coração não encontra felicidade até que nós nos encontremos com Deus. E esta é a paz que Jesus Cristo dá. Ele diz: a minha paz os dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Crede em Deus, crede também em mim. Meus irmãos, quando nós tivermos vida pessoal, relacionamento em primeira pessoa com Deus, Ele nos governará. E para onde Ele vai nos levar? Para onde Ele vai levar a nossa nau, o nosso navio, a nossa vida? A um estágio de vida em que teremos Ele como tudo o que importa. A paz habitará o nosso coração. Ele será tudo em todos. E o nome com que nós seremos chamados é a certeza de que Deus é a nossa justiça. Nós sabemos que o que faz a diferença em nossa vida é o nosso Senhor Jesus Cristo, que lá na cruz morreu por nós para nos tornar filhos do Altíssimo. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Não há nada mais importante que isto, meu querido. Pode correr atrás do que você quiser, esta paz só Jesus pode dar. Pode construir o império que você quiser construir, esta paz só Jesus pode dar. Esta guerra da alma contra Deus, só Jesus pode transformar em paz. Então, assim, Jeremias tem essa mensagem. Essa mensagem para mim e para você. John Bunyan escreve um livro ilustrativo, uma maneira de contar verdades através de ilustração, as ilustrações, A Guerra da Cidade da Alma Humana. É um livro muito interessante. A guerra da cidade da alma humana. A maior guerra que nós travamos é a guerra da indiferença em relação a Deus. Mas ela será vencida pelo amor. Cristo há de manifestar o seu amor. Às vezes Ele nos leva para o cativeiro. Às vezes Ele nos prova. Ele vai quebrar o nosso coração. E vai nos dar um coração novo. E vai fazer morar dentro de nós a verdade de Sua palavra. A Igreja Presbiteriana de Vila Formosa é uma igreja que tem sido muito abençoada. Há muitos motivos de nos alegrarmos pelo que o Senhor nos tem dado. Mas com Jeremias nós também temos muito que chorar. Porque parece ainda, irmãos, que há muitos vivendo longe de Deus. Saem do culto, põem Deus numa gaveta, quem sabe no porta-luvas do carro, e vão viver a sua vida. Eles não têm comunhão com Deus. E bênçãos materiais podem ser coisas muito importantes para a nossa igreja. Nós poderíamos não ter nada disto. E estaríamos mais felizes se tivéssemos o melhor. Crentes comprometidos com uma vida com Deus, em primeira pessoa. Crentes tendo as suas experiências com Deus e podendo compartilhá-las. Crentes que tenham algo a dizer sobre Deus, porque boa parte dos crentes não tem nada a dizer sobre Deus, senão aquilo que ouvem dos outros. Quando você for para a sua casa hoje, pense sobre isso. Pense sobre como a sua vida está atrelada a Deus. Lembra que o apóstolo Paulo falava sobre viver na primeira pessoa? Olha só que ponto ele chega. Ele diz assim: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Você pode dizer isso? Eu posso.
Posso dizer sempre isto? Você pode dizer sempre isto? O que nós estamos fazendo aqui, irmãos? Estamos fazendo que nem o povo de Israel, cumprindo uma tabela, mas... Ou nós viemos aqui para ter um encontro com Deus? Você veio para ouvir um pastor pregar? Você veio para ouvir uma cerimônia? Você veio para ter um encontro com seu Pai Celestial. Se você veio para ter um encontro com seu Pai Celestial, Ele está aqui. E Cristo Jesus, Ele é o seu anfitrião. Ele diz, pode entrar. A casa do Pai está aberta para você. A mesa da ceia é a porta. Porque ali simbolizamos o acesso. Creia que aquela morte cobre todos os seus pecados. E que mesmo o pecador que você é, pode vir hoje mesmo aos pés de Cristo, um encontro com Deus. Hoje mesmo, ainda hoje. E talvez você que tenha vivido uma vida com Deus tão distante, que você sabe muito bem sobre a sua vida, como eu sei da minha. Você pode hoje renovar os seus laços de amor a Deus. Você vai sair daqui perfeito? Não. Mas você vai sair daqui no rumo certo. Porque Deus vai te dar comunhão, vai governar a sua vida e Deus vai encher o seu coração de paz. Mas existe o que fazer. Venha Jesus ainda hoje. Venha a Deus ainda agora. Não tardes. Não tardes. Eu quero encerrar com um texto de Jeremias capítulo 18. Só um verso. Jeremias 18. Perdão, eu falei 18, mas não é 18 não, é o 29. É o 29, o texto que eu havia lido antes. Desculpe. Isso. Vamos ler juntos o 13. Vamos ler? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Vamos transportar para a primeira pessoa aqui do singular. Buscar-te-ei e te acharei quando te buscar de todo o meu coração. Você sabe o que Deus está dizendo isso? Para você. Você vai encontrar com Deus. Ele vai se deixar achar. Hoje Deus vai se deixar achar. Quando você buscá-lo de todo o seu coração. O que está te impedindo? O sistema da minha família está me impedindo, pastor. A minha família não dá. O que é isso? Não dá para você se encontrar com Deus? Não, pastor, amanhã eu tenho umas coisas para fazer que não dá para fazer isso. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Esta noite, você pode encontrá-lo. Isso está com você. Eu não posso fazer isso por você. Não posso fazer isso pelas minhas filhas. Não posso fazer isso pela minha esposa. Não posso fazer isso pela igreja. Eu sei que Deus quer me encontrar. E Deus tem me encontrado. E é porque Ele tem me encontrado que a paz invadiu a minha alma. Mesmo sendo um pecador. Eu sei que essa experiência também você pode ter com Deus.